Olá pessoal, aqui é o professor Anderson. Eu estou gravando esse vídeo para a disciplina Ciências do Ambiente e o tema deste vídeo é o meio aquático. Bom, nós vamos falar aqui dos usos da água doce. E neste gráfico a gente tem uma distribuição de como é o uso da água doce no mundo. Então nós podemos ver que a agricultura ela responde por cerca de 70% do uso de água no mundo, as cidades por 10% e as indústrias por 20%. Um outro ponto que nós vamos abordar aqui é sobre a escassez, né, da água doce, que tem a ver com uma em cada 6 pessoas no mundo, né, não tem acesso regular a um fornecimento adequado e de baixo custo de água limpa. Os principais fatores que colaboram para esta escassez são o clima seco ou, no caso de locais que têm disponibilidade hídrica, é o excesso de pessoas usando uma mesma reserva segura. Então, por exemplo, grandes cidades. Este mapa a gente tem um panorama do estresse hídrico no mundo e a gente observa que os pontos vermelhos aqui no mapa são os pontos onde a gente tem o estresse. Então a gente vê que, né, uma boa parte dos Estados Unidos, do México, América do Sul também, o oeste da América do Sul, regiões da África, da Ásia, então o mundo inteiro existem regiões com déficit hídrico. Um ponto importante quando a gente fala de água é a pureza. Então, além, né, da necessidade de se ter uma fonte de água, os recursos hídricos, né, eles devem apresentar condições físicas e químicas adequadas para serem utilizados. E, né, nós sabemos que na natureza não existe água pura, a água na natureza ela dissolve, né, as rochas, os minerais por onde ela passa e não existe água pura na natureza. A gente pode, né, avaliar duas características principais dos recursos hídricos: a quantidade, então isso ele diz respeito à vazão de um determinado rio, por exemplo, o volume de um determinado lago, e também a qualidade, né, então, a qualidade, né, referente a parâmetros tanto físicos quanto químicos e biológicos, né. Idealmente essas 2 características têm que ser satisfeitas para a gente usar um recurso hídrico e fazer um uso dele de acordo com a necessidade. Então, quais usos, né, a gente tem da água? A água é um bem, digamos assim, pode ter múltiplos usos. Esses usos nós podemos dividi-los em usos consuntivos. O que seriam esses usos consuntivos? São aqueles usos da água onde a água é consumida. Então, os exemplos aqui: abastecimento humano, dessedentação de animais, uso na indústria e também o uso na irrigação. E temos também os usos não consuntivos, que são aqueles usos da água onde não há propriamente o consumo da água. Então, por exemplo, a geração de energia elétrica através de hidrelétricas, como nessa figura que está mostrando, é uso para recreação, né, para nadar, para realizar esportes aquáticos, uso também para harmonia paisagística, usos para conservação de fauna e flora, a navegação, a pesca e a diluição de despejos são exemplos de usos onde não se tem o consumo da água, então são chamados de usos não consultivos. Em relação à água superficial, né, o que é a água superficial? É aquela água que não infiltra no solo, né, e não evapora. Então é aquela água, né, que a gente vê, por exemplo, rios, lagos, aquela é a água que a gente chama de água superficial. Então, rios, lagos, córregos, áreas úmidas, né, pântanos, por exemplo, ou áreas alagadas, são exemplos de água superficial. E nós temos também as águas subterrâneas, que é o quê? É parte, né, da precipitação, então é a parte das chuvas que infiltra na terra e é armazenada em espaços do solo e de rochas. Então, as águas subterrâneas, nesse esquema aqui, elas estão representadas aqui por aquíferos, né, não confinados e também por aquíferos confinados. Então, são camadas no subsolo que retêm a água em fendas de rochas, em rochas porosas que retêm a água. Em muitos lugares do mundo, né, a população utiliza dessa água para consumo. Com relação aos usos da água, a gente
né, nós podemos considerar que a água é um recurso mal administrado, né? Então a gente tem muitas situações de desperdício. Ou também, né, um exemplo, a poluição. Para que a gente possa reduzir, né, o desperdício, o principal motivo, né, para o desperdício é o preço baixo cobrado pela água. Então, hoje, né, a conta de água, né, que nós pagamos nas cidades, em geral, não está embutido o custo da água. O que nós pagamos, na verdade, é o gasto com a captação dessa água, o tratamento dessa água e a distribuição dessa água. Não necessariamente a água em si, ela possui um valor. A redução do gasto do desperdício também passa pela redução, né, do gasto da água na irrigação. Nós vimos que o maior consumo de água hoje no mundo é na irrigação. Então, aumentar a eficiência dos sistemas de irrigação é uma das formas que nós temos para conseguir reduzir o desperdício de água. E nas nossas casas e indústrias? Então, a gente pode reduzir, né, o consumo eliminando vazamentos, utilizando vasos sanitários e outros utensílios, né, mais econômicos, reutilizando a água quando possível, né, por exemplo, uma água que lava uma roupa pode ser utilizada para lavar o chão. E a água também, né, tem usos diversos e também, claro, conflitos por esse uso. Então, despejo de esgotos das cidades, os efluentes industriais ou os resíduos agrícolas causam problemas, né, de qualidade na água. E isso pode acabar gerando um conflito pelo uso da água. Quando nós falamos de construção de barragens, um dos motivos é a regularização de vazão. Então, a construção desses reservatórios pode ser, por exemplo, para uma usina hidrelétrica ou mesmo um reservatório para abastecimento público. Tem uma das funções é o quê? É acumular água do período de chuva para poder ser utilizada no período de seca, para vários usos, né, consultivos da água. Esses usos consultivos da água, eles também podem gerar conflitos, justamente porque a quantidade de água pode não ser disponível para todos os usos. Outro problema relacionado com a água é a questão de transmissão de doenças, né? Então, a gente sabe que existem várias doenças transmitidas pela água. Grande parte da população ela não dispõe de abastecimento adequado de água potável. Então, isso também é um fator que causa conflitos e problemas à saúde. E muitas vezes a água, apesar de estar disponível, ela pode ser imprópria para vários usos por causa da poluição. Muitas vezes há problemas relacionados com a quantidade, porque não há um investimento em distribuição, em tratamento e distribuição dessa água que faça essa água atender a toda a população, e também problemas de qualidade, né, relacionados à poluição. Né, vários países já enfrentam esses problemas. Então, por exemplo, os países do Oriente Médio enfrentam problemas de escassez. No Brasil, a gente tem, apesar de ser um país com uma enorme disponibilidade hídrica, a gente tem vários locais que enfrentam problemas de escassez de água. Bom, essas são as referências. Bom, é isso. Bons estudos e se cuidem.